Tier list de sotaques do inglês comigo. Para quem não me conhece, eu sou o professor Jimmy. Eu sou professor de inglês há 8 anos. E neste canal eu ajudo você a melhorar seu inglês todos os dias. Hoje teremos um vídeo diferente. Eu vou fazer aqui uma tier list de sotaques do inglês. É a primeira vez que eu faço esse vídeo. Normalmente eu gravo vídeos analisando pessoas falando em sotaques diferentes. Normalmente de séries que estão em alta. Mas hoje eu resolvi ranquear esses sotaques baseado exclusivamente na minha opinião. Então você pode discordar aí nos comentários, mas saiba que aqui é só um vídeo opinativo. Mas claro que todo mundo sabe que minha opinião é que é certa. Vamos nessa. Lembrando que essa tier list aqui foi uma tier list aleatória que eu peguei na internet. Eu só mudei as classificações para não ficar aquele negócio padrão de S, A, né? Eu coloquei um negócio mais personalizado, mas todos os sotaques daqui, eles já estavam presentes no template dessa tier list. Mas vamos lá. Começando pelo... Pô, não sei nem que bandeira é essa primeira aqui, então vamos passar pro australiano. É o australiano ou o neozelandês? Eu não sou tão bom com bandeira assim, não. Deixa eu ver. É o australiano. Vamos lá. Olha, eu vou colocar o Australian accent. Primeiro, que Australian accent a gente está falando? Eu vou considerar aqui o General Australian. Mas só para vocês saberem, existem 3 sotaques principais na Austrália. O General, que é o considerado padrão. O Cultivated, que é o considerado posh. Ele é bem próximo do RPI, o padrão britânico, com algumas diferenças. Pense na Kate Blanchett. Ela fala naquele sotaque, no Cultivated Australian. E o Broad, que é o mais lower class / countryside tipo de sotaque. Que é um sotaque mais rural mesmo, um sotaque mais do interiorzão, do campo, do outback. Australiano, esse é o mais forte. Mas eu vou considerar aqui o General Australian. Cara, ele tem características um pouco exageradas, na minha opinião. A utilização de alguns sons, por exemplo, o tritongo R. Tem algumas coisas que eu não gosto, tipo não ter o E. Eles usarem majoritariamente o I. Mas eu vou colocar aqui como ok. Estamos começando a tier list ainda, né? Vou pegar leve. Mas é uma sonoridade que não me encanta muito, não. Vamos lá. O próximo é o Canadian. Eu acho o Canadian um sotaque meio que sem personalidade, sabe? Ele é muito parecido com o General American, com algumas pequenas mudanças. Eu posso comentar aqui algumas delas, 2 das maiores mudanças, que é quanto ao O sound e principalmente o AL diphthong, que existe um fenômeno chamado Canadian raising, que é quando a gente pronuncia um diphthong, um ditongo, para quem não sabe, é quando a gente tem dois sons vocálicos juntos numa mesma vogal. Então, nesse som de AU, no sotaque canadense, ele não vai ser pronunciado como no sotaque britânico, como no sotaque americano padrão. Em vez disso, eles utilizam um som um pouco mais fechado, que é o O. Então, em palavras como about, out, doubt, eles vão pronunciar como about, out, doubt, about, doubt, out. Mas eu acho um sotaque meio que sem personalidade. É tipo, que não fede nem cheira pra mim. Então eu vou colocar como... ok também. Vai. Não conheço essa bandeira verde aqui. Nem essa bandeira vermelha com verde. Então, vamos pular pro English accent. Assim como eu considerei o General Australian na bandeira da Austrália, eu vou considerar o RPI, o Received Pronunciation, que é o sotaque padrão em inglês, na hora de ranquear o britânico. Até porque eu já vi aqui que tem outros sotaques específicos da Inglaterra, designados pelos times de futebol aqui. Você vê aqui que tem Newcastle, Manchester, Liverpool. Portanto,
eu vou colocar aqui, eu vou considerar o RPE accent. E pra mim, porra, é top 1, top 2 sotaques, tá? Então, o RPE é muito gostosinho de ouvir, muito legal de ouvir. É um sotaque bem elegante, é bem prazeroso de se escutar. Tem gente que prefere o padrão americano, né? Mas eu coloco aqui o API por enquanto como top 1, tá? Inclusive, o sotaque que eu falo é muito próximo do API. Eu falo num sotaque chamado Estrie, que de vez em quando eu troco algumas. E que de vez em quando, a depender de com quem eu esteja falando, eu vou mudar para um South London. E eu realmente gosto de ouvir todos esses, tá? Você pode até considerar o padrão, o North London, o South London. Eu só não colocaria o Cockney aqui como boss, mas digamos que a média está no topo, tá? Vamos lá, vamos pro próximo. Logo após essa bandeira verde, nós temos aqui dois times escoceses, o Rangers e o Celtic. É Celtics ou Celtic? É Celtic, né? Tá escrito aqui Celtic. Eles são dois times de Glasgow. Então, deixa eu ver se eu entendi o que eles fizeram aqui. Eles colocaram as bandeiras de dois times de futebol da Escócia, o Rangers e o Celtic. E eu sei que o Celtic é um clube de Glasgow. Só que tem uma bandeira da Escócia aqui. Então eu vou estar considerando, só para escolher sotaques diferentes, o sotaque dos clubes aqui como sendo o de Glasgow. Beleza? Bom, eu acho o sotaque de Glasgow o melhor da Escócia. Eu acho que é um sotaque que tem personalidade, que tem características distintas, que tem... É um sotaque raiz, não é nada muito exagerado. Eu diria que esse aí seria um mais tipo o Aberdeen, que é um negócio bem mais... É um negócio bem mais extremo. Mas o Glasgow ali tá no meio termo entre um Aberdeen e um Edinburgh. Tá? Então eu vou colocar aqui como amazing. É um sotaque muito prazeroso de ouvir, bem diferente. E é o sotaque que as pessoas normalmente escolhem quando tem algum escocês em filme. Então eu vou colocar como amazing. Que mais? Próximo, o Indian accent. Sotaque indiano. Cara, eu não acho o sotaque em si ruim, mas pelas experiências que eu já tive na Inglaterra de atendimento com indiano, eu acho que isso meio que me contaminou, sabe? Passar raiva com o indiano lá. É um sotaque bem diferente também, bem peculiar, com características marcantes, tipo a utilização de T's e D's retroflexos, como ta e da. Tem muita gente que fala assim, para fazer o sotaque indiano é só substituir o T pelo D. Não é muito bem assim, não. Na verdade, eles modificam os T's e os D's para T's e D's retroflexos. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a ponta da língua ela está voltada para a parte de trás da boca, explicando em termos mais simples. Então, em vez de falar ta e da, eles vão falar tra e da. Ta, da, time, desk. Sacou? Eu acho que é um sotaque que tem personalidade, mas é mais por experiência pessoal mesmo. Vou colocar aqui como bad. Vamos lá, próximo. O Irish accent. Legal. O Irish accent, eu vou considerar aqui o Dublin accent, tá? Mais lá na frente a gente tem a bandeira da Irlanda do Norte. Então eu vou considerar aqui o padrão da Irlanda do Sul, da Republic of Ireland. Eu acho também um sotaque com bastante personalidade. Um sotaque... Ele é bem gostosinho de se ouvir. Quando você vai um pouco mais pro sul, tipo Cork, já não gosto tanto da sonoridade. Eu acho que eles abusam de... eu não sei se é
uma característica do sotaque em si, mas muitas das pessoas de Cork, elas falam, parece que uma oitava acima de um irlandês normal, de outro lugar. Então, um Dubliner falaria assim, ó, I prefer the south side of Dublin to the north side. Um cara de Cork ia falar, I prefer the north side of Dublin. Então, me dá uma agonia assim lá pra baixo, mas como eu tô considerando o padrão de cada lugar, eu vou colocar aqui o Irish como amazing também, tá? Jamaican. Nossa, o Jamaican é complicado, tá? O Jamaican é também um sotaque com muita personalidade. Ele é difícil de entender, não somente pela sonoridade. Ele tem algumas características marcantes. Eu diria que as mais marcantes delas seriam, primeiro, quanto ao ditongo A, que vai virar um Y. Em vez de Jamaican, por exemplo, eles falariam Jamaican. O que mais? Os L's, que assim como no Irish, eles vão virar clear L's. Então, em palavras como gold, vai virar gold. Sacou? Mas o sotaque em si não me agrada tanto. Assim, não acho tão bonito e tão prazeroso de ouvir. Mas eu também vou colocar como ok, tá? Porque também é um sotaque de muita personalidade e tem seu valor. Vamos lá. O próximo, cara, os Counts, que é o sotaque de Liverpool. Pra quem não sabe, aí é o meu favorito, então já vou colocar aí como boss. Pra quem já tinha uma noção, só de você ter lido o ranking aqui, você já sabia que os Counts seria top 1. Afinal, boss é uma gíria do inglês de Liverpool e que significa amazing, excellent, great. E pra quem não tem ideia do que eu tô falando aqui, o que é Scouse accent, como é o sotaque de Liverpool, eu acho que o clipe, o vídeo que mais popularizou é o vídeo daquele menino falando do Sadio Mane. Sadio Mane is the best player in the whole world. In the whole world. I don't do if, buts and maybes. I only do absolutes. I'm talking facts here. Sacou? Pra quem está ciente do vídeo, é esse sotaque, tá? Eu acho um sotaque de extrema personalidade. Um sotaque que tem características únicas. Vou citar algumas delas aqui. O H sound, em vez do som de K, em coda, ao final de sílabas, né? O próprio ritmo, que foi algo que contou pontos pro Irish accent. Eu também considero o ritmo dos Scouse algo bem único. Assim, é um sotaque que vai muito em legato. É um sotaque bem conectado, assim, com vários ups and downs. E é muito difícil de fazer. Eu consigo fazer ele depois de muito treino, né? Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo só em Scouse. Então é um sotaque, assim, que eu realmente amo. Não é o favorito nem dos próprios britânicos. Na verdade, eles colocam o Scouse e o Brummie como os piores sotaques. Né? Tem muita gente que fala mal do Scouse, tem muita gente que fala mal do Brummie, tem gente que fala muito mal do Geordie, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas eu adoro o Scouse accent. E inclusive estive em Liverpool em novembro. E assim, ouvir esse sotaque ao vivo foi melhor ainda. Sem contar que assim como os irlandeses, né, diferentemente dos britânicos em geral, os Scousers, os britânicos de Liverpool, eles são muito amigáveis, muito amigáveis mesmo. Você chega, troca uma ideia com o povo, conversa, os caras vão perguntar por você. Eles são quase os brasileiros da Inglaterra, tá? Você vê as senhorinhas conversando na fila. É muito parecido. Vamos lá, próximo. Ó, tem um mapa aqui com um pontinho, não sei o que é isso. Essa outra bandeira aqui eu também não conheço. Não sei se é Malásia. Eu chutaria Malásia. Eu não sou tão ruim com bandeira assim não, mas... Tá gostando do vídeo? Deixa um like e se inscreva no canal para não perder mais conteúdos como esse. Mas como eu não sei, vou pular. Vamos nessa. O Mancunian, o sotaque de Manchester é chamado de Mancunian accent.
Um sotaque também com bastante personalidade. Ele tem algumas características ali compartilhadas com o Brummy, mas tem suas individualidades também. Então, eu não posso trazer a rivalidade do futebol para esse vídeo, né? Já que eu sou um Liverpool fan, um LFC fan. Mas eu gosto realmente, eu já fui para Manchester também. Eles são amigáveis, não tanto quanto os Scousers. Principalmente quando você tá com o cachecol do Liverpool. Eles vão te olhar torto, vão cuspir no chão, essas coisas assim, né? Pela rivalidade ser absurda. Lá tem dois inimigos mortais do Liverpool que estão aqui na foto, o City e o United. O City, que é o rival mais atual, e o United, que é o rival histórico. Mas eu gosto muito do sotaque de Manchester também. Eu acho muito legal. Vou colocar aqui como amazing. Próximo sotaque é o Kiwi. Para quem não sabe, o sotaque da Nova Zelândia se chama Kiwi accent, tá? Bom, é um sotaque que também tem suas particularidades, mas eu não acho que é um sotaque com tanta personalidade assim. Ele compartilha muitas características com o Australian e algumas com o South African. Então, por isso eu vou colocar... Pô, pior que tem uma característica do Kiwi, tipo essa mudança do E para um A, que é um pouquinho chatinha, eu não gosto muito dela não. Mas eu vou colocar como ok, assim como o Australian. Acho que é justo. Vamos lá. Próximo sotaque é o Geordie. Este que é o sotaque de Newcastle. Newcastle é uma cidade no nordeste da Inglaterra. Liverpool e Manchester ficam no noroeste. Newcastle fica no nordeste. É um sotaque bem chatinho, bem difícil. Tá? Tem suas particularidades, obviamente. Mas é um sotaque que eu não acho muito prazeroso de escutar, não. Tá? Acho que assim como Indian, eu vou colocar o Geordie como bad. Eu não gosto muito da sonoridade, não. Pra ser sincero. Vamos lá. O próximo é o Nigerian, se eu não estou enganado. O Nigerian é um sotaque com muita personalidade. Ele é legal de se ouvir por ser único, assim. Ele é bem diferente mesmo. Tem características interessantes, tipo a mudança do A sound pro O sound. Muito legal. É um sotaque non-rhotic, assim como o padrão britânico, ou seja, os sons de R depois de vogal, eles não são pronunciados como um R retroflexo. Então, em vez de father, vai ser father, tá? Não com esse som de V. Às vezes eles pronunciam com um D mesmo, father. Mas é um sotaque que eu gosto. Eu acho muito interessante de se ouvir e prazeroso também de ouvir. Eu vou colocar ele como amazing. Northern Irish. Já que eu estou utilizando o sotaque padrão de cada um, eu vou considerar aqui o sotaque de Belfast. O sotaque de Belfast, cara, eu não gosto. Pra ser sincero, eu acho que tem características que não são muito prazerosas de se ouvir. Assim como o Geordie e outro ali que vai aparecer daqui a pouco, são sotaques que eu menos gosto de ouvir no Reino Unido. Então eu vou colocar ele como bad também. Porque realmente não sou muito chegado ao Northern Irish accent, não. O próximo é o Scottish accent. Já que a gente colocou o Rangers e o Celtic ali, eu vou considerar esse Scottish como o Edinburgh, que é a capital, né? Aqueles dois estão como Glaswegian, como sotaque de Glasgow, que eu acho que é um sotaque com bastante personalidade, que é o típico Scottish. E o Edinburgh, pra mim, é ok. É um sotaque que não fede nem cheira. Eu acho que não tem tanta personalidade. Lembra muito um RPA, com algumas características
diferentes, né? Um sotaque mais posh. Os próprios escoceses zoam. Os próprios escoceses de Glasgow zoam o sotaque de Edinburgh, né? Ficam chamando eles de britânicos. Ou de ingleses. De uma maneira pejorativa, né? De que eles são capachos de ingleses e tal. Mas é um sotaque pra mim que não fede nem cheira. Não tem tanta personalidade, não. Não sou muito chegado, mas também, já por gostar do RPI, pra mim não chega a ser ruim. O próximo é o South African. Cara, o South African também é um sotaque que eu não gosto muito. Assim, considerando... Porque esse aqui é um dos mais difíceis de analisar, porque tem 3 capitais. Cada capital tem um sotaque diferente. A depender da etnia, né? Se for um negro sul-africano, vai falar de um jeito. Se for um branco sul-africano, vai falar de outro. Então é muito difícil de analisar esse sotaque. Eu não acho muito prazeroso de se ouvir. Ele compartilha algumas características também com o RPI, com o Australian e com o Kiwi. Então, pra mim, soa como uma mistureba, assim. Eu tô considerando, claro, um South African mais geralzão, tá? Mas esse aqui é muito difícil de analisar, então eu vou colocar só como ok. O próximo é o Southern American. É muito difícil também analisar uma região inteira nessa tier list. Até porque o do Alabama é diferente do Texas, que é diferente do Virginia, que é diferente do... Né, cada um vai ter o seu sotaque. Dá pra arrumar, né, esses sotaques em um só, aqui só por via de classificação. Cara, eu acho um sotaque com muita personalidade dentre os sotaques dos Estados Unidos. Tem alguns que são bem impessoais mesmo, tipo Midwestern, o North American. Eu acho que o maior contraste assim é entre California, New York e o Southern Accent. Por isso que eu acho um sotaque com bastante personalidade. Tem algumas características únicas, tipo a monophthongization. O que é uma monophthongization? É você trazer um ditongo do padrão e transformar ele em uma vogal só alongada. Por exemplo, em palavras como ride, que teria o ditongo I. No Texas accent, por exemplo, ficaria como rad, 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 em vez de ride. Entendeu? Isso é muito comum lá. Tem várias outras características que são próprias do Southern Accent. Cada estado com seu brilho único. Mas eu colocaria o Southern American como amazing também. Eu não sou muito chegado a sotaques americanos não, mas esses aí merecem, tá? Vamos lá, o próximo eu vou considerar mais uma vez o sotaque geral, tá? O General American, que nos Estados Unidos é chamado de General American. E, pô, pra mim é o sotaque de curso de inglês do Brasil, né? O daqueles discos que eu lembro da época de escola. Eu não cheguei a fazer curso quando era pequeno, né? Mas eu lembro que minha professora trazia o radinho e a pessoa, até o narrador do rádio falava Book 1, Chapter 7. Então é um sotaque bem padrão, acho bem sem graça, assim, bem sem sal, mas tem seu valor, né? Ele é um sotaque referência, assim como o padrão britânico, mas por questões pessoais mesmo, eu vou colocar ele só como ok. Eu acho que como o Jacan diz, falta ton perro, sacou? Vamos lá. O próximo sotaque é o Welsh. Considerando o padrão, tem alguns Welsh accents que eu realmente não gosto. Que é um negócio bem em staccato, assim. Que parece que a pessoa tá pulando assim enquanto fala.
Mas eu vou considerar o de Cardiff. E pra mim, ele é próximo do RP também. Você percebe claramente uma influência do RP. Tem algumas características interessantes, não diria únicas, mas que fazem parte do sotaque, como a utilização de alveolar taps em vez de R's retroflexos, como o R caipira. Eles vão utilizar o R sound, que é o nosso R de arara, em posições específicas. Então é um sotaque ok assim também, que pra mim não fede nem cheira o padrão de Wales. Agora, a depender do lugar, eu colocaria como bad, tá? Vamos lá, próximo. Próximo aqui eu tenho Birmingham. Eu vou considerar isso aqui como Midlands, tá? Mas mais especificamente o Brummie accent. Não tá só Birmingham, mas eu vou considerar o Brummie accent. Ó, pra quem assistiu aí Peaky Blinders, deve gostar desse sotaque, deve achar interessante. Realmente, o sotaque é bem interessante. Tem suas características únicas. Tem outras características que são compartilhadas em todas as cidades, ou a maioria das cidades das Midlands, algumas do Norte. É um sotaque marcante por passar a régua e definir algumas características que vão ser majoritariamente dos sotaques do Norte e outras características que vão ser majoritariamente dos sotaques do Sul. Então é uma régua bem interessante que a gente tem aí no Brummie. O problema maior do Brummie é que parece que o pessoal fala em 0,25. Né? Tem esse estereótipo do povo de Birmingham falar bem devagar, assim, the Birmingham accent. I'm from Birmingham. O pessoal zoa muito. Esse é um dos motivos dele ser o sotaque mais odiado do Reino Unido, para muitos. Mas eu gosto dele, eu acho bem interessante. Eu acho que tem características interessantíssimas. Por exemplo, a troca do ditongo I pelo oi. Em palavras como Friday, eles vão falar Friday. O I, que seria esse I mais alto, ele vira um E um pouco mais baixo. Eu estou falando de altura em questão de classificação de vogal. A altura é referente à posição da nossa língua na boca quando a gente pronuncia uma certa vogal. Língua aí, então em palavras que no padrão seriam pronunciadas como honestly, no Brummie vai ser honestly. Legal. Dito isso, eu vou colocar o Brummie como ok. Tem características interessantes, mas o ritmo não me agrada muito. Um pra mais, um pra menos, vou colocar como ok. Tá, aí você olhou pra essa tier list e ficou curioso pra saber como é o sotaque de Liverpool, assista esse vídeo aqui.